Boa noite, meus queridos irmãos. Eu estou aqui no dia de hoje para falarmos sobre a mediunidade com Jesus. E vamos neste momento elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, a nos envolver, que todos os mensageiros e os guardiões dessa casa bendita possam nos envolver, nos amparar nesse dia de hoje, nessa noite, nos sustentando nesse evangelho de aprendizado. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade com Jesus. Desde há muito tempo que a gente já tem a mediunidade com Jesus. Só que hoje em dia ela é mais falada, ela é mais aberta, mais aceita. Sócrates, que veio antes de Jesus, ele já recebia as intuições dos benfeitores. E muitos outros naquela época. Os apóstolos de Jesus também eram médiuns. E assim como Jesus, também o nosso maior médium. Ele vinha auxiliar aqueles que necessitavam. Vinham através das mensagens dos mensageiros de luz, trazendo mensagens de conforto, de fortalecimento a todos aqueles irmãos que estavam passando por tanta necessidade. Porque nós vemos que o Evangelho do Cristo, ele foi mais disseminado, principalmente entre a classe mais sofredora. E através das mensagens dos Espíritos de luz, eles foram consolados. E através dos apóstolos trazendo as palavras. E depois foram vários discípulos que tiveram o dom da mediunidade, sendo utilizado em benefício de auxílio a todos aqueles que sofriam. Há pouco tempo depois, há um certo tempo, não era só as camadas pobres, mas também muita gente da classe mais alta, da classe nobre, também ia buscar um consolo diante de tantos milagres que eram atribuídos a Jesus e aos seus apóstolos. Essa mediunidade foi disseminada com muito amor, muito carinho, porque é uma ferramenta utilizada gratuitamente. Jesus sempre disse que dai de graça que de graça recebeste. E isso é o que nós devemos fazer. Utilizar a comunicação com os espíritos como um meio de fortalecer os nossos irmãos e muitas vezes a nós mesmos. Porque nós também somos os maiores necessitados. Porque nós precisamos fortalecer a nossa fé diante de tanta coisa que nos acontece. E às vezes numa reunião mediúnica vem uma mensagem confortadora que vai nos auxiliando, dando aquele bálsamo em nós. Mas a gente ainda vê que desde aquela época de Moisés já existiam as pessoas que faziam da fé, da mediunidade, um comércio, uma profissão. Chegou um tempo que Moisés proibiu que não se falasse com os mortos, porque as pessoas estavam cobrando em peso de ouro para trazer notícias do outro lado. Hoje em dia, a mediunidade ela é tida como missão. É a missão do médium. Mas ele não pode e não deve viver e sobreviver nas suas necessidades materiais a troco da tua fé. Eles têm que trabalhar, ter o seu sustento e nas suas horas livres, aí sim,
trabalhar na seara bendita, auxiliando aqueles irmãos sofredores. Porque é muitas dores que a gente vê em todos os lugares. E muitas vezes a gente ouvia essa palavra: quem não vai pelo amor, vai pela dor. E até hoje a gente vê que muitas vezes a gente espera sofrer para buscar Deus, para buscar o amparo, para buscar o consolo. E quando a gente chega numa casa de oração, num centro espírita, que vem uma casa séria, que tem o seu trabalho voltado para a caridade, a qual nada ali é cobrado, nada ali é a custo nenhuma moeda, é tudo gratuito, porque Jesus ensinou isso. E o Paulo já dizia para os seus seguidores, para aqueles discípulos, que eles nunca utilizassem da igreja para ter o seu sustento. Assim, quando Paulo adentrou para a doutrina, depois da estrada de Damasco, Pedro falou para ele que ele fosse exercer um ofício que ele conhecia e que nunca ele fosse um peso para quem quer que fosse, que ele pudesse aliviar e não pesar a outra pessoa. Por isso que nós devemos ter a nossa vida material, profissional, mas que ela não dependa dos recursos que advenham da mediunidade de cada um de nós. Porque a mediunidade vai nos trazer, sim, muitas bênçãos, muitas riquezas. Que é o que é tudo isso? É o bem-estar de ver o consolo no rosto daquele irmão que chega, muitas vezes desacreditado, adentra naquela casa e ouve uma palestra. E nisso, aquela palavra é direcionada, especialmente, ele acredita, para ele. Aí ele sai de lá renovado em suas energias. E quantas vezes a gente não vê a pessoa perguntar: quanto eu tenho que pagar para tomar um passe? E quando nós falamos: não existe cobrança, é gratuito. Mas como? Porque todo lugar que eu vou tem que pagar alguma coisa. Não. Dai de graça o que de graça recebeste. A mediunidade é um dom gratuito. Por isso que nós devemos dar de graça o que de graça foi nos concedido. O médium, para ele se conciliar a benevolência dos bons espíritos, ele tem que ter a humildade, o devotamento e a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, pois senão seria comparada àqueles nossos irmãos que lê as cartas, que lê a sorte das pessoas em qualquer lugar. Isso, com certeza, nós não vamos ter os bons espíritos ao lado deles. Vamos ter os charlatões com espíritos levianos, espíritos inferiores, trazendo até eles, insuflando palavras que faz com que aquela pessoa tão necessitada acredite. E depois tira, às vezes, o último centavo que tinha para poder pagar por algo que não é verdadeiro. Porque a mediunidade séria, ela é gratuita. O único pagamento que o médium tem que receber é estudar, instruir e se esclarecer para poder auxiliar aos irmãos que vão em busca do auxílio. Porque a ignorância, a credulidade, a superstição
muitas vezes motivou e chegou naquela época que Moisés proibiu o culto a falar com os mortos. Por quê? Porque naquela época já não era. No capítulo 26 do Evangelho, a gente vê, no item 5, Jesus expulsando os vendilhões do templo. Porque eles estavam fazendo da casa de Deus um mercado de vendas, de porcos, de objetos e tudo mais. E sendo que não é isso que Jesus deixou aqui para nós. E também, no item 7, já fala que todos nós temos a fé, que devemos conduzi-lo, os nossos irmãos, a ter uma fé raciocinada, a ter confiança em Deus, ter confiança na espiritualidade e confiar neles mesmos. Nós temos foi perguntado a Chico, certa vez, como ele entendia a mediunidade espírita com Jesus. Ele respondeu: para mim, e digo isso apenas com respeito à minha pobre e apagada pessoa, mediunidade espírita com Jesus tem sido um processo de iluminação, pelo qual, quanto mais os bons espíritos escrevem e se comunicam, por meu intermédio, mais evidentes se tornam os meus defeitos e inferioridades, não só perante os outros, como também diante de mim mesmo. Compreendo desse modo que a mediunidade com Jesus para mim tem sido um encontro progressivo e constante comigo mesmo, em que a luz dos amigos espirituais me mostra sem violência quanto ainda aprender a trabalhar para melhorar. Diante dessa resposta, podemos perceber o exercício da mediunidade com amor e caridade, à luz do Evangelho de Cristo. Já se mostra a recompensa mais do que suficiente àquele que se dedica ao trabalho de intercâmbio com o plano espiritual e o plano físico, com vista à aplicação do bem e o amparo aos que sofrem e buscam compreender a razão do que lhes acontece. Outra vez foram perguntados ao Chico também sobre nada ter recebido ou receber por todo o seu trabalho dedicado ao exercício mediúnico. Ele respondeu: graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados, que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado, mas é preciso que eu me explique. Tenho tido uma compensação muito maior do que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro. É a compensação da amizade. O espiritismo e a mediunidade trouxeram-me amigos tão queridos que me dispensam tanto carinho que eu me considero muito mais feliz com estes tesouros de coração, como se tivesse milhões à minha disposição. É assim que devemos sentir no exercício da mediunidade, em qualquer circunstância, gratos pela oportunidade maravilhosa de sermos úteis àqueles que buscam o amparo, compreensão, acolhimento em seus momentos de dores, dúvidas e angústias. É uma faculdade que nos é oferecida como bênção e oportunidade de reajuste em razão das nossas faltas cometidas anteriormente. É porque muitas vezes nós, em outras vidas, nós utilizamos de forma errônea o dom da mediunidade. E hoje nós estamos aqui vindo para poder nos reconciliar conosco mesmo, com os erros que nós cometemos em vidas passadas. E temos também no livro dos médiuns, que já diz:
A faculdade mediúnica desenvolve no ser humano, independente de sua moral, o mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme a qualidade do médium. Aí fizeram uma pergunta: os médiums que fazem mau uso das suas faculdades ou que não aproveitam para se instruir sofrerão consequências? Sim, se fizerem mau uso, pois aquele que tem o conhecimento e tropeça é mais censurável do que aquele que é cego e cai no fosso. Então, nós devemos, neste momento, termos a certeza que temos que orar e sentir a grandeza de Deus e rogar o auxílio, pois Ele é misericordioso, as leis de Deus é de amor. A humildade nem sempre é fácil, mas podemos nos amar. Todos temos problemas e não devemos nos distanciar do amor de Deus. Jesus fez muitas curas, libertou sofredores dos espíritos inferiores. A convicção que a doutrina nos mostra, lançando luz em nossas vidas. Devemos respeitar o nosso próximo, a vigilância e a oração deve patrocinar as nossas ações. Não existe espiritismo sem Jesus. Obrigado, meus irmãos. Espero que tenha dado para vocês entenderem alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. A minha experiência não é tanta como tantos irmãos que eu vejo falar também, mas eu espero que tenha conseguido passar a mensagem para vocês. Eu agradeço a Deus, à espiritualidade amiga, aos benfeitores, pela oportunidade concedida nesse dia de hoje. E que depois nós possamos continuar em vibrações pelos nossos irmãos mais necessitados, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, diante de tantas doenças acometendo a tanta gente. E que cada um depois continue na vibração individual de cada um. Muita paz a todos.